Minha formação é em ciências biológicas, eu sou bacharel, né, nessa área. Agora, há pouco tempo, eu me formei numa pós-graduação em ciências da natureza e estou agora terminando uma licenciatura, né, em ciências biológicas para poder ir para a área da educação. A Reciclartes, para mim, ela é uma ferramenta de educação ambiental. É uma das áreas que eu atuo, que é trazer metodologias para sensibilizar os alunos, a comunidade em geral, com a preservação do meio. Como? Fazendo uma coleta seletiva certa, reaproveitando os materiais, repensando o consumo, reutilizando alguns materiais, repensando, né, o que fazer, né? Quando eu faço as atividades de educação ambiental nas escolas, depois da palestra, dos vídeos, e a gente fala muito de coleta seletiva, eu trago os instrumentos e mostro para os alunos, passo para eles olharem e eles olham, não, isso aqui não é um instrumento musical, ele não tem som, ele é feito de lixo, né? Eu prefiro não falar lixo, eu prefiro falar resíduo. E quando a gente toca, que a gente liga ele na caixa, que tem captação e tal, ele se surpreende que é realmente um instrumento musical. Então essa magia no olhar das crianças, em toda a sociedade em geral, quando vê o resultado do reaproveitamento e que esse material de reuso pode virar arte, não tem preço, né? Os meus instrumentos, né, são uma forma de deixar algum recado para os meus filhos, para minha família, para todas as pessoas que tem como tu reaproveitar o material e trazer uma ferramenta de transformação, né? A gente tem que sensibilizar o pessoal, a gente tem que preservar o meio e não precisa a gente pegar e fazer algo muito dramático, algo muito, né? A gente não precisa ficar de briga um com o outro, é apenas pequenas atitudes com caracteres sustentáveis, simples, não precisa ser algo muito complicado, é só mudar a tua casa, mudar teu quintal, mudar a tua vida em pequenas atitudes que tu está fazendo muita coisa pelo meio ambiente, né? Trabalhar a educação ambiental, a gente tem bastante tópicos técnicos, né? A gente fala muito sobre a ciência, o porquê, porque querendo ou não o meio ambiente tem ciclos, e todos os ciclos, querendo ou não, são complexos. E tu poder trabalhar a sensibilização com os alunos e falar de itens tão técnicos, científicos, que muitas vezes tu vai numa pré-escola ou numa educação infantil e tu tem que falar sobre o ciclo da água, ou por que reciclar, ou tu tem que falar sobre a cadeia alimentar, por que tu tem que separar o teu lixo, que ele não pode ir para o solo, porque ele contamina a água, porque ele contamina o solo, ele volta para a cadeia alimentar, como tu explicar isso para o aluno? Muitos deles já não têm a formação ainda, né? Eles vão ter essa parte mais técnica ao longo dos anos. Então, tu usando um instrumento, mostrando que tu pode reaproveitar aquele material, é uma forma mais didática, prática, criativa, além de tu poder dar uma abertura para eles para essa parte da música, né? Um instrumento da Reciclartes qualquer um toca, né? Eu fiz a metodologia do instrumento que a gente ensinava nas escolas, que em 10 minutos tu fazia um instrumento com cabo de vassoura, uma latinha de sardinha, um prego, uma corda, e qualquer um dos alunos, independente da idade, claro que com o auxílio do professor, eles conseguiam tocar, o que instigava nas crianças essa criatividade para a arte musical, para sensibilizar essa parte da consciência ambiental, né? RegTech Preservando a Vida foi um projeto de educação ambiental que deu início em 2018. Durante 2019 ele rodou toda a cidade, teve uma formação de agentes ambientais mirins também, sempre com a Reciclartes dentro, porque ela é uma ferramenta dentro, ela é um ciclo contínuo, que tem palestras, gincanas ecológicas e visitas no centro de reciclagem, palestras sobre preservação de água, plantios, jogos, né, educativos, todas as metodologias falando sobre preservação ambiental. Eu tenho uma estimativa que eu fiz um relatório há um tempo atrás de todas as atividades que foi inserido como ferramenta a Reciclartes. Entre gincana ecológica, as palestras, né,
as falas, as exposições, as semanas de meio ambiente. No total, pelo relatório que eu tenho, foram 87 instituições na cidade. Então entra rede privada de ensino, entra instituições de ensino como a URI também entra, né, que é uma universidade. Tivemos CIPATs em alguns órgãos como a Corsã. Fizemos também a melhor idade do SESC. Várias escolas infantis, né, de pré, primário, enfim, todas inseridas em alguma atividade que a Reciclartes estava inserida. No total, assim, mais ou menos pelos cálculos, entre 5.000 a 6.000 pessoas que tiveram algum contato. Mas é que não tem como a gente poder calcular certo, porque tem mais a rede social. A reciclagem, tu vai pegar um material, por exemplo, o metal, e tu vai mandar ele de volta para o ciclo produtivo, para a cadeia produtiva. Ele vai ser reciclado e ele vai se tornar de novo metal. Ele vai lá para a indústria, né, provavelmente numa embalagem, ele vai servir todo o processo lá e ele vai ser reciclado e ele vai continuar de volta no ciclo produtivo como aquele produto. Reaproveitamento é diferente. Reaproveitamento, tu não vai mexer no, digamos assim, ele não volta para o ciclo. Ele pode até voltar para o ciclo, mas tu reaproveita criando outro, ou dando outro, digamos, outro destino para aquele resíduo. Por exemplo, esse aqui é um metalzinho que ele servia numa tomada, né? A função dele era estar ali na tomada da parede fazendo a decoração. Agora ele está sendo reaproveitado como uma parte da decoração da guitarra. Se ele fosse reciclado, ele iria para um local onde ele seria derretido e fundido outra vez como a decoração da tomada. Então a diferença básica é essa. O grande desafio agora é poder fazer toda essa atividade, que foram 180 e poucas atividades diretas na cidade com ela, dentro da educação ambiental, poder fazer isso em outras regiões. Qual foi sempre o meu sonho? Poder expandir isso para o Rio Grande do Sul, quem sabe para o Brasil, essa ideia de consciência, de reaproveitamento, né, e sensibilização, que é a coleta seletiva que vai fazer a diferença. O grande problema no mundo hoje em dia é o lixo. O lixo não, o resíduo. Eu não gosto de falar, como eu falei antes, eu não gosto de falar lixo, o resíduo, que ele está sendo mal distribuído. Ele pode voltar para a cadeia, a gente pode preservar bastante o nosso meio, sem precisar consumir tanto material. A gente tem material sobrando em todo o planeta. Como eu sempre gostei de criar, eu juntei a parte acadêmica, científica, esse tino porque eu sou muito apaixonado por um cara que viveu aqui no Rio Grande do Sul, e já se foi, que foi o José Lutzenberg. Ele me influenciou muito nessa questão da sensibilização, né, da conscientização, da preservação do meio. Só sendo um músico compositor, eu vi que não ia fazer diferença nenhuma. O que eu pensei? Eu vou estudar, eu vou melhorar como ser, como pessoa, e vou fazer o meu projeto, trazer música para esse pessoal, falar sobre preservação, falar sobre meio ambiente, fazer uma diferença. Só tocar não, né? Não que só tocar seja só tocar. Já tocando é uma grande coisa, mas trazer um pouco do teu trabalho artístico, falar um pouco de sensibilização sobre atitudes mais sustentáveis, né? É difícil falar sobre atitude sustentável, né? Mas pelo menos fazer umas escolhas melhores, né? Então eu fiz uma escolha, eu me recriei, me reciclei e acabamos, eu, né, e os meus parceiros, eu chamo assim, que eu tenho meus parceiros junto comigo, me deram esse presentão, né? Hoje eu sou outro homem, outro ser, né? Porque a Reciclartes existe.